Olá pessoas, você está no canal da Maninha e hoje eu trago um Falei que Não Prestava um pouco mais elegante, eu acho, né? Espero que não termine com alguém nervoso, nervosa aqui. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Pessoas, não faço reações, né? Aqueles famosos vídeos de que você pega um vídeo de uma outra pessoa e esse já é o vídeo do seu trabalho e é esse o seu trabalho. Não, esse é um canal que não faz reações, assim, não vive disso, na verdade, tá? Mas é interessante o conteúdo, o tema, e eu trouxe aqui, tá na minha TV, porque eu não sei fazer os esquemas, né, de reações, assim, e eu acho que vai dar bastante trabalho, eu acho. Então eu não esquematizei direitinho, vou explicar por quê. Estava tomando café e daí o YouTube ofereceu pra mim um vídeo. E aí, tá, eu peguei, coloquei lá, e esse deve ser o terceiro ou quarto vídeo que eu vejo desse canal. Brasil, dois pontos, país de analfabetos funcionais e livros de colorir. Então tá dessa forma assim. E como eu não sei quais são as práticas corretas, né? Eu fiquei ao mesmo tempo não saber fazer e não conhecer, né? Como que se faz. Então eu acho que eu posso fazer isso, pegar o link do vídeo dele e colocar aqui na descrição. Eu acho que eu consigo fazer isso. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, com certeza o YouTube deve me notificar, ou o próprio Paulo deve me falar alguma coisa, mas eu espero que não, porque é de fato um tema muito importante. Então, você que é estudante de educação, se você está na área da educação, é profissional da educação, ou você mesmo que está aí no segundo ano do ensino médio, terceiro, já está pensando para onde que vai, você que está no ensino fundamental 2 e de repente caiu aqui e está no primeiro médio, não importa, e se você se viu nessas condições ou já está olhando aquele seu irmãozinho pequenininho que está tendo também as mesmas condições, né, que tá indo pelo mesmo caminho, é legal orientar, tá bom? Então, esse vídeo, o que me interessou a princípio, né, diante do café? Eu pensei assim, nossa, lá vai ele vai falar sobre os livros de colorir. Não, não, não. É mais ou menos, gente, tá bom? É mais ou menos. E isso aqui eu vou dar o exemplo daqui a pouco. Não vejo nada de problema nos livros de colorir, tá bom? Nenhum problema. Então, bora lá. O que que ele traz? O que que o Paulo traz nesse vídeo? Ele fala sobre os índices de analfabetismo e ele traz, eu não lembro se são 4 ou 5 índices, que dá pra gente classificar, né? Eu assisti uma vez só, tá? Que dá pra gente classificar onde que o aluninho está, onde que o estudante, né, onde que o adulto está. O que é mais interessante é onde nós adultos estamos. Então, vou lembrar aqui desses índices, tá? Então, ele traz esses índices e são índices de evolução. E daí, eu não lembro quais são, eu não anotei no papel, né? Porque enquanto estava passando pela segunda vez o vídeo na TV, eu fui arrumando a câmera, quer dizer, o celular, a luz que não funcionou e aí o tripé tá ruim. Então, por isso que pô, caramba, daqui a pouco não tá mais fresco na minha mente. E aí ele foi falando, então eu fui ao mesmo tempo como se tivesse uma pessoa conversando já comigo, né? E aí ele traz esses índices de evolução e aí eu não anotei todos, assim, mas eu lembro do tal do elementar, né? E eu coloquei ali na tela, então, esses índices, né? Que dá pra gente colocar assim como nível, né? Onde que está. O que é interessante isso? Porque depois que ele analisa cada índice desse, que ele faz essa observação, né? E ele fecha essa primeira parte, né? Dizendo, enfim, e acaba trazendo para nós um gráfico assim geral,
onde ele conclui que 35% da população, se eu não me engano, esse é um número, 35% da população estaria no nível ruim, né, dos 3 primeiros níveis. Então, é o analfabetismo, depois parece que é o rudimentar, elementar, é uma coisa assim, mas vocês vão ver depois aí com mais certeza, tá? Mas o que eu tô colocando, que ele a princípio, ele classificou de certa forma. Então, os 3 primeiros níveis significa para ele que tá ruim ainda. E ele, fazendo as contas, viu que 35% então da população estaria dentro desses 3 níveis, sabe? Então é preocupante. Se você for ver assim, em 10 anos atrás de educação, né, de educação, parece que não foi legal, né? Quanto tempo uma criança passa na escola, né? Um pouco mais de 10, então não tá sendo legal, tem alguma coisa ainda bem errada. E aí é onde ele fecha, né, trazendo esses dados, e aí onde ele fala e começa a dizer dos livros, e ele traz uma pesquisa dos livros mais vendidos, né? E dentro dessa pesquisa, eu não lembro quantos, e não lembro também dos nomes, né, dos autores e tal, dos temas, enfim, mas eu lembro que daquela escala que ele traz, 5, ai meu Deus, 3 ou 4, vou pôr assim, para não errar muito absurdamente nos números, 3 ou 4 livros desse ranking, é de colorir. Mas presta atenção, por que eu trouxe esse daqui, né? Porque, repara bem, mandalas criativas, desenhos para colorir anti-estresse, sim? Então, ele não traz nada disso. E eu lembro que semana retrasada ou passada, eu vi um vídeo de uma professora que ela falava de uns livros para colorir, eu não lembro o nome, tá? Se era Googie Books ou Good Books. Pra mim faz mais sentido Good Books. Eu não sou boa em inglês mesmo, infelizmente. Mas eu lembro disso. E só que ela tava trazendo de uma forma assim, irônica e engraçadinha. Num formato para professor, né? Numa versão professor, acabado, às vezes, o professor em sua labuta, né? Sua luta e tal. E achei engraçadinho. Eu não sei se eu salvei isso, não sei se eu curti, não me lembro. Mas é aí que me veio a palavra, né? O livro. E que é de colorir. É só de colorir. Eu acho que não tem nada escrito, gente. É só na capa mesmo, o restante é de colorir, eu acho. E ele traz esses livros também. Eu vou colocar aqui, mas antes de eu fazer isso, foi nessa semana agora que passou, eu tava passando assim entre 2 fileiras, e eu vi 2 meninos assim conversando, um tava aqui, o outro tava aqui, um atrás e um na frente, assim, entre eles, uma carteira, uma mesa, né? E aí eu vi esse livro. Ah, era aquilo, eu pensei assim, aquilo que a professora mostrou no livro. Deixa eu ver o que. Aí pedi para que eles me explicassem o que era. Aí ele disse, é só um livro de colorir, pro. Aí quando eu vi, não lembro mais o que foi que eu li, mas era isso aí mesmo que a professora no vídeo dela comentou. E aí eu vi que só tinha a página não é como essas assim, sabe? Como uma sulfite, uma folha de sulfite. É uma página mais durinha. E aí eu vi que tinha alguns já pintados, finalizados mesmo, aí do outro lado vem outro, enfim, por aí vai. E eu lembro disso. Lembro também, porque aí as ideias vão se juntando, né, e vai conectando uma coisa com a outra. E aí eu lembro que existem por aí aquelas canetinhas, né, pincéis com ponta dupla, né, que nas suas extremidades tem uma ponta diferente, uma mais fina, outra mais grossa, e tanto nas extremidades tem a cor, né, na tampinha e com um número. Aí eu pensei, nossa, se dá para pintar desse jeito, então é por isso que logo tem aquelas canetas interessantes com variáveis tonalidades, né? Então começou a fazer sentido. Ótimo, beleza, agora eu já sei do que se trata, é um livro de colorir. E aí, para fechar a semana, eu vejo esse vídeo. E o que o professor traz? Peraí que eu vou colocar. Ele mostra o tipo do livro de desenhos, né? Desenhos não, de pintura, que tem por aí e que tá naquele ranking competindo assim com títulos interessantes, tanto de autoajuda, como de religioso, como de técnicas financeiras ou coisa assim. Aí ele tá trazendo isso aí. Gente, foi assim que eu vi, tá? No do menininho lá, dos 2 meninos lá na sala. Era de algum deles. E eu fiquei pensando, diante disso, né? Tá, mas cadê o projeto de vocês? Então, gente, vamos lá. Agora é a minha parte aqui.
diante disso, de eu saber agora do que se tratava, eu utilizei então os meus argumentos, né? Falei assim: Olha, aposto que o projeto de vocês não tá pronto, deve estar pela metade, né? Então guarda isso que não é hora disso. agora eu vou fazer a comparação, tá? Isso daqui, que eu acabei de mostrar, é do ano de não, é 2015, eu tô sem óculos e eu uso óculos agora. 2015. Eu achei que eu tivesse comprado em 2014, então eu morava em São Paulo até 2016 e eu comprei isso daqui numa livraria que eu nem sei se existe mais, eu não lembro mesmo. Não lembro. Enfim, lá para São Paulo também. É uma livraria interessante, daquelas que você chega, senta, pega um livro, enfim. E aí, perceba, é anti-estresse, tá? Então, qual é a comparação que eu tô fazendo aqui? Eu tô chegando nessa conclusão para eu fechar também as minhas conclusões e possíveis hipóteses assim. É um livrinho de colorir, anti-estresse, tá? Eu comecei ele no próprio ano que eu comprei. Aqui, ó, que bonitinho, sim, tive paciência. Aí depois eu utilizei cores mais fortes aqui, que eu quando olho pra isso aqui, eu me assusto, não sei porquê. Aí eu fui pra uma coisa também mais ainda pastel, mas tem coisas aqui pra finalizar. O que foi que eu percebi na coloração lá, na pintura das crianças? Começou um, começou outro e depois, algumas páginas pra frente, começou e não terminou. Começou, não terminou. E aí eles vão indo. Eu fiquei pensando e juntei tive aí essa impressão, né? É bem parecido como eles deixam os projetos deles, né? Se eu falo pra começar o projeto, por exemplo, de caça ao tesouro, eles começam, mas aí eles já querem ir pro próximo. Ele nem terminou ainda, sabe? Tudo. É o projeto do labirinto, vamos lá. Começa, não termina. E, gente, isso é tão sério porque a gente tá falando de crianças, né? De formação e tudo mais, né? Dessa mente. E eu posso me utilizar de exemplo porque quando a gente começa e não termina, a gente pode achar isso normal. E ainda mais se a gente não comenta, né, com os nossos pais, enfim, com as pessoas que pagam nossas contas, eles acham que tá tudo bem com a gente, porque a gente nunca fala, eles não sabem, nunca veem e tal. E quando você começa a perceber que, por exemplo, algum curso que você começou e não terminou por algum motivo, não importa, mas você não terminou e você acha que tá tudo isso certo, tudo normal, e você começa outro e tem a mesma postura, isso vai te dar problemas e é como se você tivesse perdido, né? E não é pelo que os outros estão falando, não, é por você, porque você tem uma consciência e você vai criando ela. E embora você deixe as coisas para fazer depois, você vai se tornando esse adulto dessa forma mesmo, né? Outra coisa também que o professor aqui, o Paulo, expõe é que diante desses números, né, e diante do ranking de livros vendidos, esse é encontrado bastante, né, desses livros de colorir, os atuais aí, né, esses tais de Google Books ou Google Books, não é difícil para se entender o resultado, sabe? Não é difícil para se entender o resultado dessa pesquisa que ele traz, né, sobre adultos analfabetos funcionais. E isso vai começando, é claro, com as criancinhas, porque não se tem um clique, né? Assim, olha, agora eu vou começar a ler mais. E, olha, eu não tô dizendo para as crianças, porque tem adultos mesmo que não leem. E eu nem sei qual é o adequado, se são 10 livros por dia, 10 livros por ano, eu não leio 10 livros por ano. Então eu fico pensando que eu também eu deveria ler mais, né? Mais mesmo, deveria aprender mais alguma coisa, colocar uma coisa para se cumprir. E não é só de crianças que eu estou falando, mas a condição que a gente expõe para essas crianças terem esse clique. Se a gente não ajudar elas a terem esse clique, elas vão ter adultos com dificuldades como eu tive, sabe? De começar e não terminar, por exemplo. Isso é entende? Então, o que eu trago aqui? Se isso daqui, essas são as coisas importantes, tá? Essas são as problemáticas que eu trago aqui com a ajuda desse vídeo do professor. Se isso daqui é um anti-estresse, logo, quando eu comprei, eu devia ter uns 32 anos. Então, 10 anos depois, 2015, certo? 10 anos depois, eu não tô ainda usando isso aqui. Ele estava guardado, por isso que eu precisei de tempo para ir atrás dele. Poxa, será que ele vai falar do livro para colorir? Eu tenho um, hein? O problema que eu trago aqui é o que está chegando
nas mãos das crianças, entende? Olha só, a gente já teve o problema com o celular. A gente ainda tem o problema com o celular. Pense na educação de 10 anos atrás, de crianças que já levavam o celular para a escola e às vezes não era nem para falar com o pai e com a mãe, para jogar, sei lá, 15 anos atrás, 20, jogo da cobrinha. Não sei, 2003 já tinha o jogo da cobrinha, né? Naqueles Nokias ali, quadradinhos. Então, você deixa uma criança dessa levar celular pra quê? Pra que dar coisas que as crianças não precisam ainda? Se você precisa falar com a sua criança, liga na secretaria da escola. Então, olha só, nós já fizemos errado, olha o que eu digo, nós que eu já tô pegando a culpa pra mim, eu nem tenho filho, tá? Mas nós já fazemos isso, deixamos um celular na mão de bebês, que nem tem informação ainda no cérebro pra aguentar aquilo lá, aí eles crescem assim, né? E vão desenvolvendo assim. Querem coisas rápidas, mas não entendem nada do que querem. Querem coisas imediatas, precoces, e a gente vai deixando as coisas assim, e assim vai rolando. E aí, esse tipo de comportamento e de atuação, criam índices como esse professor está dizendo, como esse professor está demonstrando, né? E outra coisa também, vem a proibição dos celulares no ambiente escolar. Tá, e agora, o que é que vai ficar no lugar agora do celular? Livrinhos tais de Google Books ou Good Books para colorir. Lembrem, se é aula, por exemplo, de tecnologia e inovação, se é para você desenvolver o seu projeto, que você está lá no seu computador, se é para cada um desenvolver o seu, por que não estavam fazendo? Lembra das crianças que eu abordei? Por que elas não estavam fazendo? E tinha aquele bendito livro lá já de novo, para colorir, e com os pincéis lá, eles nem vão usar aquilo, gente. Nem vão usar aquilo na escola. Entende? Nós, professores, ou os professores, as pessoas da área da educação, não tem tempo para isso, sabe? Tem outras coisas por fazer. Por que a criança lá no 5º ano, 4º ano, por que no 5º ano ela vai para o 6º ano com defasagem, não saber reconhecer letras de mão, né, que chamam cursiva? Por que elas não reconhecem? Porque elas estão levando outro tipo de material dentro da sua mochila. Entende? Então estão levando coisas para colorir quando não é hora de colorir agora. Se é uma coisa que para adultos é para relaxar, para que criança precisa relaxar? Vamos relaxar na hora que é para relaxar. Então, quando for o momento de relaxar, você vai pintar. Então, pessoas, ajudem as nossas crianças, assim como nós na escola fazemos. Para aula de matemática, é aula de matemática. Se ela for utilizar, você tem que ter o seu material, porque, inclusive, o material é dado no início do ano. Agora, por exemplo, é início do 2º bimestre ainda, 1º semestre, eles já não têm lápis de cor. Não tem caneta, não tem lápis, não tem borracha. Eles dizem que os outros pegam. Não. Eles são descuidados. Elas são descuidados. Então, eles já estão à frente. Por exemplo, eles já estão à frente. Eu quero aquilo, mas eu não cuido daquilo que eu quero. Entende? Eu gostaria tanto de ter esses lápis de cor, mas eu não cuido nem daqueles que eu tenho. Sabe? Então é muito preocupante e o professor traz isso de uma forma incrível e acho que brilhante, é claro. E ele traz esses números e ele fecha com o raciocínio de que, em outras palavras, em minhas palavras, é por isso que tá do jeito que tá. E ele tá falando de, assim, ao meu ver, ao meu entendimento, ele fala já de pessoas, assim, da geração dele, sabe? Assim, talvez como a minha. Vamos lá então, pessoal. Abre o livro de português na página 44. Livro de português, página 44. Gente, livro de português na página 44. Todo mundo já abriu na página 44? Sim. Muito bem. Agora vocês podem ler e começar a fazer a lição, tá? Pessoal, pode começar e fazer a lição. Página 44. Acabei de falar. E não esqueçam, tem que colocar a data, viu? Ó, dia 17 de abril. Pode começar. Pessoal, hoje, 17 de abril, livro de português na página... Pessoal, eu acabei de falar a página... Vocês estão me ouvindo, gente? E
gente, é preocupante mesmo, sabe? Imagina, se tá começando com elas, imagina que tipo de adultos teremos. Então elas querem tudo muito rápido. E nem tudo na vida é tudo muito rápido, como um feed de celular que você rola quando quer. Assistem as aulas na velocidade 2. Eles não entendem nada. E aí no final você vai perguntar pro 8º ano, assim, por exemplo, e aí, vocês fizeram isso? Lá no fundo tem alguém que fala, eu achei que a senhora ia fazer com a gente. Como é que é? Eu penso negativo. Se você já tem um instrutor, eu vou te dar o suporte, tá bem? Mas o instrutor é que vai falar. Se eu fiz o meu projeto para entender como é que ele funciona, você tem que também ter essa responsabilidade. E isso eles não querem ter. E aí no momento de fazer um texto, de produzir um texto, gente, vai ter dificuldade mesmo. E ao invés de eles quererem parar para pensar sobre aquilo, eles vão querer fazer outra coisa. Vão querer terminar o texto, escrever qualquer coisa. Eles vão terminar a prova em 10 minutos. Toda e qualquer prova que você fizer, tendo 20 questões, 40, eles vão terminar em 30 minutos. Entende? Então, começa por aí. E pai, mãe ou responsável, você que paga as contas desse menor. Esse é um recado muito importante, tá bem? Se você ficou até aqui, dê uma olhada na mochila das suas crianças, tá bem? Dê uma olhada na mochila das suas crianças, veja o que elas estão carregando para a escola, sabe? E o que também não estão carregando para a escola. Não deixe somente coisas que elas não vão usar com certeza, livros para colorir, porque tá estressado? Estressado do quê? Conversa com a sua criança para saber por que você tá dando esse tipo de material para ela levar. Tá levando celular? Já sabe que não pode, né? Pelo menos nas escolas de São Paulo é proibido. Então tenta seguir a lei, por favor, né? Então, pessoas, quanto a essa vistoria de mochila, é bom fazer isso mesmo porque é importante, tá? Se começou com um celular e você deu pro menor, tá errado. Se você tem um livro de colorir que é para adulto, não é para parar na mão de criança, porque ela não é adulta. Entende? Porque daí ela vai querer fazer coisas que não precisa fazer em horas indevidas, né? E aí ela vai começando a compreender que tudo tem uma hora para fazer, né? E quando ela tiver 18 anos, aí sim ela pode fazer o que ela achar que deve fazer na hora, né? Que ela achar que deve fazer, desde que ela cumpra, desde que ela siga o respeito, né? Com o principal aí, pelo menos principal norte para elas, né? Isso que eu trago aqui. Então, esse vídeo faz a gente lembrar das coisas que quem é da área da educação passa, né, em sala de aula e a gente faz lembrar que é importante a gente cuidar mais dos pequenos, né? E para que isso não fique se repetindo, porque é muito difícil as pessoas, os professores fazerem trabalhos dentro da escola, mas quando chega em casa é tudo permissivo, né? Tudo possível, você pode fazer o que você quiser. Ruim mesmo é a escola, ruim mesmo é a sua professora, ruim mesmo é o Estado, porque tem que ser do jeito que a gente quer. Sabe onde a gente ouve isso, por exemplo, que já falei disso aqui no canal, é aquela história de você estar num ambiente diferente e a criança quer fazer alguma coisa que você já sabe como adulto que não pode. E aí a criança faz, ao invés de você dar a sua bronca, né, da forma de você assim, usar da sua firmeza, você vai passar a responsabilidade para outra pessoa que não tem nada a ver. Então o que você diz? Olha lá, a tia vai brigar. Que tia? Olha lá, o tio vai brigar, o vô vai brigar. Ninguém vai brigar, maninha. É você que tem que falar, né? E acaba que nem você dá jeito, acaba que o Estado tem que intervir. É complicado. Então, pessoas, eu vou deixar novamente o link desse vídeo do professor aqui, espero que não tenha nenhum problema, mas que é fundamental você ver esse vídeo e compartilhar ele também, tá? Porque é importante, ele traz esses dados que aqui eu não comentei e já ficou longo, ele é mais objetivo e tranquilo também para passar as coisas e de uma forma bem problemática, assim, para você realmente cair na real, tá bom? Então, um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!